Então, no assunto do Tsitsum, todas essas questões que vão ter na Torá, de aparições, de formas, tudo isso tem que ser quebrado pelo estudante de Torá. A gente vai entender o porquê. Quando nós falamos do Tsitsum, quer dizer que Deus ele existe, não na forma da nossa existência, uma forma de criador. Ou seja, aquele que formula, aquele que cria. O que Deus cria? Ele cria o bem, ele cria o mal, ele cria isso, aquilo, alguma coisa é dele, outras coisas não são. Não, ele criou tudo. Ou seja, do zero começa a existência. Essa existência que vem se desenvolvendo, ela não pode ser percebida a não ser pelo cérebro humano. Ou seja, então diz que no sétimo dia, quando o Eterno cria o homem, os astros que estavam parados, as aves que não se moviam, estava tudo estático. E aí eles começaram a se movimentar. Houve um entendimento. Sem esse entendimento, nada que existe tem um porquê. Tudo foi criado para o homem. Ele poder, então, agradecer ao Eterno dentro da sua lógica, da sua intelectualidade, da sua espiritualidade. Então, quando o Eterno ele decide criar um mundo, ele vai fazer um buraco nele mesmo, ou seja, ele vai puxar um vácuo dele mesmo, daquilo que ele é, e mantém um buraco que seria todo o universo do tamanho de um grão de mostarda dentro dele. A lógica aqui, ela ultrapassa para falar da Kadosh Baruch Hu, o santo e bendito seja ele. E aí você imagine um grão de mostarda em frente a um mar. Esse buraco existe dentro dele. Esse foi um sacrifício que ele teve que fazer ao fazer o Tsitsum, uma contração dele mesmo. Quando ele faz essa contração, ele então permite que exista a dualidade. Ou seja, tudo que era bom, ainda que seja uma criação, o amor é muito bom, mas não é eterno, não é o eterno. A luz, como nós entendemos de enxergar, ver uma luz, é muito bom, mas não é o eterno. Então, tudo isso são conceitos de criação. Uma luz não é o eterno, um ser que brilha não é o eterno. Então, tudo isso são criações. A partir desse momento que a gente parte de Keter para baixo, então o Eterno ele vem se deixando condensar. Vamos lá, o Sol é uma gota da divindade que caiu e por uma forma tremenda, onde os anjos agora se tornam também partículas do Eterno, eles interagem e ajudam nessa criação. Por isso que todos os anjos participaram da criação do homem. Quando o homem, então, ele começa a ter essa percepção, e o Eterno tem que fazer esse Tsitsum para que esses mundos espirituais eles possam existir. Quer dizer, quanto mais alto o mundo espiritual, quanto maior é a altura, mais diferença espiritual na condensação do Eterno, se assim podemos colocar, existe, ou seja, mais santidade, mais pureza. Por que existiu isso? Existiu isso porque o homem ele tinha que ser uma unidade. Ele não poderia ser uma unidade do Eterno se ele não tivesse que ser diminuído na sua essência. Essa essência que nós chamamos de alma, ou seja, a alma é um pedaço desse cosmo encapsulada dentro de um corpo que vai existir por um período para que essa alma possa estudar esses conceitos e ter uma evolução quanto ela mesma. Só que dentro dessa questão, o Eterno coloca que o homem ele não poderia saber do seu passado, porque ele não conseguiria se desenvolver. Então, a outra vida ele não tem acesso. Nos pecados que temos nessa vida, muitas vezes fechamos os nossos olhos, botamos as mãos sobre a nossa cabeça porque foram ruins, muito ruins, muitas coisas que nós fizemos e naquele momento nós acreditávamos,
por conta do nosso ego, que nós estávamos fazendo o melhor. E o melhor sempre era em prol de nós mesmos. Então, conforme essa alma ela caiu dos mundos superiores, ela cai agora como uma alma maior, que é um pedaço do eterno, e vai formando todo o universo, e aí a parte que Elohim, que é uma parte criada pelo eterno chamada natureza, ela também vai ter a sua interação. Então, ventou, as pessoas, Deus está fazendo ventar, de certa forma é. Mas também não é que esse vento ou qualquer manifestação dentro daquilo que a gente entende por natureza é o eterno em si, mas uma força do eterno que vai agir conforme o que tem que acontecer na vida de cada ser humano. Existe um julgamento, é por isso que é chamado de Elohim, a força que julga, a força que vai vir sobre a humanidade. No livro, Elias passa por essa questão e ele atravessa os astros, ele atravessa todas essas forças espirituais até que ele ouve uma voz mansa e suave. Agora ele tinha entendido que existe o eterno, ou seja, não haveria um julgamento dos anjos, nada, porque ele tinha conseguido chegar na presença do eterno. Dentro desse restringir chamado de Tsitsum, para que essas forças, anjos, o próprio Satã, que é um anjo do eterno, está lá na história de Bilã, e quando Bilã ia para atacar Israel, ou amaldiçoar Israel, o anjo do Senhor, o anjo de Yud-Kei, Vav-Kei, apareceu para ele e ficou no meio do caminho, e está lá o nome Satã em hebraico. Isso muda todos os conceitos, como a gente vai mudar muito conceito, se assim for da permissão de Hashem, o nosso Deus, e se assim ele der capacidade para a gente falar e entender o que é realmente a Torá. Dentro desses conceitos, a gente dá um pulo, então, nesse Tsitsum, nesse entendimento da Torá de esquerda, que foi escrita e ancora a mente de milhões e milhões em histórias que são metafóricas e que eles levam a cabo de que aquilo foi real. Existe luz nessa Torá, muita luz. É por isso que os mundos espirituais, que foram criados pelo próprio Eterno, pela Kadosh Baruch Hu, também têm as suas condensações e as suas manifestações. Ainda que haja o bem ou o mal, nunca deixa de ser o Eterno. Mas sempre a forma que eu traduzo o divino para o meu mundo. A gente já falou sobre essa questão da vidraça, a cor que a vidraça tem, a ideia que ela vai trazer sobre a manifestação espiritual do Eterno nesse mundo. Porque não há outro além dele. Ele diz, não há outro além de mim, não há quem faça o bem ou o mal. No cristianismo aconteceu isso ou aquilo, quem foi? Veio da Kadosh Baruch Hu. Mas a intenção do que está escrito ali é que vai contar a verdade. O que está na Torá é que vai contar a verdade. Mas todas essas manifestações, sejam em qualquer religião, e ainda que eles abusem da divindade, eles peguem, como na história de Sara, e prendam a divindade, porque nesse momento na Torá, a santidade ela é cativa dentro de um conceito humano, então eles usam a seu prazer, a seu bel prazer. Assim era Nirod. Nirod fazia milagres, Nirod ele tinha tudo que ele acreditava fazer e seus conceitos espirituais, mas eram tudo a configuração errônea que ele colocava sobre a divindade. É lógico que esse mundo que existe está descrito lá no livro já lembro, no capítulo 8, se eu não me engano, de Ezequiel. Lá está escrito que eles manipulavam essas forças espirituais e que existia uma imagem de ciúme. O que é essa imagem de ciúme? Ela é descrita pela letra Reish, a letra Shi, Reish e a letra Kuf, antes de chegar no nosso mundo, que é a letra Tav. Quando nós chegamos ali, nós vamos ter uma explicação de que agora a gente está chegando perto do nosso plano. O que é o nosso plano? Malhut, ou seja, aqui nós dependemos de tudo.
Mas como o ego ele é muito forte, e o ego é o faraó, ele pensa que tudo que você faz e tudo que você constrói foi você mesmo que desejou. Você pode começar a escrever um texto, ou até mesmo esse shiur. Eu posso imaginar que eu tenha a capacidade de construí-lo, quando na verdade não. As ideias que estão chegando aqui, elas vêm do mais alto nível de Torá, se assim Hashem permitir, ou talvez de um nível não tão alto, um nível que nós precisamos agora. Nas outras religiões, o mesmo vai ser feito. A mente é a mesma, a ideia é a mesma, mas agora elas estão clipotadas, elas estão com clipotes negativas que envolvem essa luz e vão fazer com que essas pessoas sigam as suas religiões por causa, na maioria das vezes, do seu sonho terreno. Muito bem. O que acontece? Veja a diferença que a gente está vendo da Torá, que é escrita, e a Torá oral. O Tzitsum, de como vai tudo acontecer, e como o Eterno fez o Tzitsum. Então, ele se mantém nesse Tzitsum justamente para que esses outros seres, e esses outros seres também incluem os planetas que têm as suas almas e têm as suas essências, existirem e teriam uma força. Por exemplo, imagine um Sol. A força do Sol é astronômica, mas ele não é o único Sol. E é provado que ele não é tão grande assim em vista de outras estrelas parecidas com ele. Olha, a coisa é fora do comum. Quando eu entendo isso, então o Sol ele é um mecanismo do Eterno, é um anjo do Eterno, só que o Sol em si ele não é um poder que existe sem o Eterno, existe uma alma divina ali dentro. Só que na mesma consideração que o nosso corpo, e também como a Torá existe, esse Sol ele se mantém aceso, porque a presença divina está ali. E esse mesmo Sol é que vai influenciar a vida das pessoas. O Sol pode ser muito quente para um, mas pode ser muito bom para outro. Exemplo, você está numa caminhada num deserto, o Sol, sem a devida cobertura, ele pode te matar. Agora, se você está numa praia, com água, com uma cobertura, olha, o Sol é maravilhoso. Você está no momento e na hora certa debaixo dele, e ele não influencia tanto assim como se você não tivesse nada disso. Ali você tem água, tem toda uma cobertura. É assim que também, por incrível que pareça, funciona a Torá. Então, todos esses astros, eles vão funcionar dessa forma. Aí o Eterno pega e ele começa a descrever para os sábios como funciona todo esse sistema solar e qual é a ligação desse macrocosmo, que seria todo o universo, com o microcosmo, que é o ser humano. Observe, eu tenho nos planetas a força do corpo do planeta, que é extremamente dura. Por isso que a Paraxá Miquetes, onde o faraó tem um sonho, e essa questão de sonho é muito legal, que as pessoas estão sonhando, e elas podem ter agora acesso ao mundo espiritual. Talvez o Eterno traga agora uma informação do que vai acontecer ali na frente, etc. Mas essa questão espiritual do sonho, eu espero que dê para a gente discutir ainda hoje, se tiver tempo, é também extremamente importante para acessar o mundo espiritual. O que acontece? Nessa paraxá, o faraó ele tem um sonho. E ele sonha com 7 vacas. Miquetes. A palavra quetes quer dizer duro, dureza. E que esses planetas eles influenciariam, não diretamente, mas através de um julgamento divino, eles influenciariam a Terra, onde 7 anos seria de muita fartura e 7 anos seria de muita fome. Veja, se acontece ao contrário, talvez não houvesse sobrevivência. Se a fome viesse primeiro e depois a fartura, talvez muitas pessoas não sobreviveriam.
E aí, o que acontece? Na verdade, quando o Yosef pega esse sonho, ele mata rápido. O que ele já sabia Cabalá? Ele já havia tido sonho com seus irmãos, com a lua, com os meses. Ele recebeu uma túnica talá, que representa a própria lua cheia, que não tem nada a ver com uma roupa. Os meses são os tempos, e como não tem um corpo, eles são influências desses astros, então eles têm ciúme da lua, que todo mês é influenciada de uma forma a trazer todas as bênçãos para esse mundo. O que acontece com isso, gente? Olha que coisa incrível. Então, ele matou rápido, ele falou, não, são 7 anos que vamos ser influenciados pelo planeta e pela alma do planeta. Mas vai chegar uma época que o homem não vai conseguir fazer atos bons, e aí o corpo do planeta somente influenciará, criando, então, um masal muito pesado. Então, a gente entende que a Torá ela é um livro astrológico, não no nível de astrologia que nós conhecemos, porque agora a gente tem que saber esses níveis intelectuais, haja visto que tudo vem do eterno. Mas quando as mentes do ser humano começam a divagar sobre como acessar o eterno e como deve ser, é que a história muda. E o porquê disso tudo? Haja vista, obrigado, Samuel, haja vista que tudo isso ele tem uma inferência e uma interferência sempre divina. Lógico que nunca sem passar, né, sobre as ordens do tribunal divino. Então, gente, olha, ele sonhou com isso, então ele pôde trazer uma ação dos astros sobre a Terra, e aí ele vai ganhar nome. O que acontece com isso? Dentro do ser humano também existe essa configuração, cada uma das sefirotes ligada a esses planetas. Eu tenho um problema interno na minha alma, onde Tiferet, que é o planeta central, que representa alegria, felicidade, beleza, ele foi atingido pelos meus pecados. Ou esse ego, essa clipote que eu tenho, ele atinge esse ponto de recepção espiritual. Então eu tenho um sério problema. O que vai acontecer? Eu vou ter que consertar essa sefirá. Como o Yosef já sabia disso tudo, ele começou a consertar as coisas através da Kabbalah e da Torá, ou seja, todo humano pode fazer isso, porque a história da Torá é a história interior de toda a alma. Quando nós avançamos na Torá, nós vamos ter vários relatos de sonhos, e chegamos no livro de Daniel, no capítulo 4, se não me falha a memória. Ele, então, o rei Ahasverosh, ou Nabucodonosor, ele vai ter um sonho. Esse sonho é tão sério que ele vai fazer com que esse rei ele se incomode. Lembrando que sempre a questão de rei vai estar ligada ao ego, como era com o faraó. Ou aquilo tudo que está acontecendo naquela época não está acontecendo só com um grupo de pessoas, mas está acontecendo com toda a humanidade. Porque toda a humanidade é Adão. E ele chama todos os magos e também chama Daniel. Abre-se aqui uma inferência que Daniel não era profeta, ele era um Raham. E um Raham é um sábio. O profeta, ainda que seja muito grande e acesse os planos divinos, ele fica em prol desses acessos, ou seja, ele tem que chegar a esse acesso, senão não é trazido ali para a humanidade aquela revelação. Enquanto o Raham, ele tem os instrumentos corretos, ou seja, ele sabe como agir e como acessar essas forças através da Kabbalah. E o rei chama ele na presença dele, e os magos que naquele momento sabiam já de Kabbalah e foram perguntados sobre o sonho, e logo se botaram com seu ego, ó rei,
revele o seu sonho que nós revelaremos ele. Agora aqui a gente está no novo nível de Torá, um novo nível de entendimento, e o rei vira, olha, eu não sei, eu sonhei, mas não sei, mas vocês são magos, vocês devem, então, saber, porque vocês fazem todo tipo de milagres, todos os tipos de coisa, mas aqui, quando chega no nível da consciência, onde todos os espíritos e todas as almas reconhecem Kadosh Baruch Hu e o respeitam, porque aqui as pessoas sabem, aí não, ainda está no mundo da condensação. E aí não se tinha resposta, e Daniel, quando é chamado, ele fala, ó rei, eu sou como o Senhor, e nada que eu vou revelar é de mim mesmo, senão daquele Deus que criou todas as coisas, e é superior a todos os anjos. Ainda a ideia do Ahasverosh, Nabucodonosor, ele estava a nível ainda de anjos, né, de criaturas. Anjos são criaturas. Estão a serviço do rei, da Kadosh Baruch Hu, o santo, né? E até mesmo o próprio Satã está à disposição do Eterno. E é uma excelente arma para fazer as pessoas voltarem para a Torá. Muito bem. Lá, então, não é revelado o sonho. O sonho tinha que ser revelado agora pelo Raham. O engraçado é que o Daniel, ele é um Raham de alto nível e tão simples e tão humilde que ele nunca chegou a revelar para ninguém os seus níveis espirituais, ou seja, ele não abria a boca para ficar trazendo para o rei essas provas, mas ele agora tinha uma boa oportunidade de provar quem era o rei e o Deus de Israel. Fazendo aqui um parêntese, numa dessas idas aos céus, que ele acessa, e é no capítulo 10 ou 11 de Daniel, onde ele fica 3 semanas direto fazendo jejum, e ele acessa os mundos espirituais e ele enfrenta certas forças. Já sabemos que o mundo tem 70 anjos, e esses 70 anjos, cada um reina sobre cada nação. E que esses anjos, o anjo da Pérsia e etc., ele também é ligado ao sistema astral daquele momento, da influência sobre a humanidade, né? O que está na moda, o que é legal agora, quem é o cara do momento, e todas essas forças já são antigas e colocam o homem como Deus. Então, ele nesse capítulo lá, ele tem um enfrentamento e ele não consegue chegar ao Eterno, até que vem o Mihael, vem o Gabriel, e ele fala, olha, eu não estava conseguindo trazer a informação para você, ou seja, o Daat, a força espiritual que estava aqui, estava muito forte. Esse rei, esse príncipe que estava aqui, estava difícil, até que veio o Mihael. O Mihael entrou em guerra comigo contra esse anjo, e aí eu consegui chegar até você, ó Daniel. O engraçado disso tudo é que quem estava ali acompanhado de Daniel, se não me falha a memória, o nome não vai importar, mas importa também, mas eu não lembro realmente, eram 3 profetas, se eu não me engano, Elias e outros profetas que estavam ali não tiveram acesso à visão. Todos eles caíram no chão, muito assustado. Olha como é que funciona a coisa. O Daniel, ele cai sobre os seus joelhos e ele é levantado pelo anjo. E aí sim, com um tremor muito grande, ele começa a receber essas revelações. Vejam como tudo é muito diferente. Quer dizer, o acesso dessa espiritualidade tem que ter um conhecimento, para que você não caia na bobeira de acreditar em qualquer espírito, em qualquer coisa que aconteça fora do normal, e não tem o entendimento de Devarim 13, onde o Eterno fala, eu testarei vocês, haverá milagres sim, etc., para saber se vocês amam essa Torá. E aí, dentro disso, ele voltando lá agora para o rei, ele revela o sonho para o rei. E ele fala, não, é porque você acha que é muito poderoso, mas foi Deus que te deu tudo, seu ego é muito alto. E se você não se voltar para o Eterno com todo o seu coração, cairá sobre você uma maldição onde você ficará 7 períodos de tempo como animal. E assim, um dia,
O rei sobe até a sua torre, olha para o seu reino e ele fala que aquilo tudo é dele, que ele conquistou aquilo tudo, e a maldição vem sobre o ser humano. Aqui nós podemos fazer 2 pontos. O primeiro ponto é que não importa a religião que a pessoa é, ou de onde ela vem, sempre esses julgamentos vão funcionar em cima de todo ser humano. Quando uma pessoa que não é espiritualizada, ela não recebe nenhum tipo de castigo, ou não recebe nada ruim, ou só vem as coisas boas, o dinheiro, saúde, felicidade, e ela não sofre nada, essa pessoa é esquecida de Deus. Porque Deus fala assim, não, já que ele não tem Olam Rabá para ele, deixa ele curtir tudo nessa vida. Pode mandar todas as coisas que ele precisa, todo o dinheiro, toda a felicidade. Ele vai gastar a sua vida com viagens, com mulheres, ou com homens, ou com desejos de roupa, mas no Olam Rabá não tem nada para ele. Ele gastou todo o seu dinheiro espiritual nessa vida. É assim que funciona. Muito bem. Então, o Daniel volta, fecha aqui essa inferência, o Daniel volta, né, e revela para ele o sonho que nem ele sabia, ele concorda e acontece o que ele falou. Veja como que acaba lá a presença divina, quando perfeitamente filtrada, ela funciona sempre em prol do crescimento da humanidade e das pessoas. Gente, voltando lá atrás, quando eu esquecer de falar, for para uma inferência e esquecer alguma coisa que eu estou falando, vocês me lembrem, por favor, porque às vezes eu atropelo um assunto, porque eu vou para outro e esqueço o assunto anterior. Voltando lá em Yosef. Yosef é a história de toda a alma que vem para esse mundo, de todas as pessoas. Todas as almas têm que passar, descer pela cova de Marpelá e subir pela cova de Marpelá, que é, na verdade, comprada por 400 ciclos. Os 400 ciclos são a letra Tav, por isso que não tem nada a ver com questões de dinheiro, e é essa ligação de Malhut com Yesod. A própria circuncisão em si, ela é feita em 2 níveis. O Zohar, através do rabino Asmuna Sabá, explica que o Tav que nós conhecemos hoje, aquela letra que é um Reish, e logo tem um Nun, e ela tem um sapatinho embaixo, não era assim no seu início. Ela, na verdade, ela tinha o dobro daquela perna, e ela descia e se estendia até embaixo, mas a Kadosh Baruch Hu, ao fazer a criação do mundo, percebeu que se essa perna do Tav viesse até Malhut, as forças do mal se tornariam tão fortes e tão enganadoras que o homem jamais poderia chegar à verdade absoluta. Por isso, a letra que foi escolhida para alimentar as forças impuras, que vem da letra Kuf, uma pequena letra, a letra Kuf é a única letra que tem a sua perna que desce além das outras letras, assim como a Lamed é a única letra que ascende acima, então essa pequena força alimenta esses mundos. A letra Kuf, ela é chamada de macaco de imitação. Olha que incrível. Então, o livro de Ezequiel, no capítulo 8, onde tem escrito que o macaco de imitação é uma imagem de ciúmes de Deus que é criada no interior do homem através da idolatria e através do acesso a essas energias, ainda que venham do divino, agora desfragmentada, caem no nosso mundo e fazem tudo que nós conhecemos como religião fora de Torá. E haja visto que é um nó que é dado na mente, na psique humana, que é difícil de desatar. Então, a primeira dobra que o Eterno tem que fazer é fazer aquela perninha, quebrar a primeira parte, e aí ele faz a primeira circuncisão na letra. Ele costura essa letra, essa parte, e finalmente ele tem que dar uma segunda dobradura para aumentar esse sapatinho, para que as forças
impuras não pudessem chegar àquele nível. Ou seja, qualquer alma ou qualquer força impura que decidissem passar aquele nível, bateriam naquela barreira espiritual e automaticamente morreriam. Com isso, a letra Tav, ela é a última das letras que vem do divino para Malhut, mas é a primeira letra em aceição ao divino. Ou seja, se não se circuncida essa letra, a lua, não conseguimos acessar o divino, não da forma correta. O problema aqui, agora a gente entende, não é acessar o divino. Qualquer um pode acessar o divino, mas a forma correta de se acessar o divino. Porque a partir desse momento, agora, essas forças podem vir com clipotes. E essas clipotes, elas podem infeccionar a sua alma. O que depois de sofrer essa invasão dentro da sua psique, para se limpar é muito difícil. Mudar os dogmas, mudar as ideias, mudar a configuração da alma é muito difícil. Haja visto que as pessoas acreditam em qualquer coisa e elas não querem estudar Kabbalah. E aí a gente tem que entender também que, inclusive, isso acontece dentro de todas as religiões que usam artefatos que parecem artefatos mágicos, sejam nas suas portas, nos seus batentes, no seu corpo, como se aquilo pudesse fazer alguma diferença dentro da alma, quando, na verdade, é somente o mundo espiritual e o mundo que não é físico é que interfere no mundo físico, podendo mudar a interioridade do homem e a sua aproximação com o eterno. É lógico que essa aproximação já não é feita através de fatos mirabolantes, milagres e etc., porque isso pode acontecer em qualquer religião, mas na configuração da mente e do Da'at do ser humano. Aqui a gente dá um salto incrível para essas diferenças religiosas e a diferença da Torá oral para a Torá escrita. Ainda que a Torá escrita seja necessária e ela seja totalmente contrária da Torá oral em alguns aspectos, ela também é necessária. Quer dizer, a alma, que é a Kabbalah, que é a Torá oral, que é o Zohar, ela tem que estar dentro do corpo da Torá que representa o nosso corpo. Assim como a alma que está dentro dos planetas, elas também têm que ser mudadas para que a sua vida possa dar certo. Não no sentido material, saúde, etc., mas no sentido espiritual. Ou seja, como eu me torno, ó grande rei, ó grande pai, o seu servo, sem que eu possa exigir nada de ti, para que eu possa ser um servo fiel. Eu não te sirvo, ó grande rei, por um salário. Eu não te sirvo, ó grande rei, porque o Senhor vai me beneficiar em alguma coisa. Mas eu só te sirvo, ó meu pai, porque eu te amo. E o meu amor a ti, ó rei, o meu temor a ti, é que me faz ser diferente das outras pessoas. Enquanto as mulheres que são casadas com seus maridos e desejam receber alguma coisa, elas não têm um amor genuíno por seu marido. Mas aquelas esposas que estão com seus maridos e nada querem além do seu marido, essas esposas são fiéis. E são essas esposas que o Eterno ama. Por isso que as esposas, elas têm que ler a Ketubá, o contrato nupcial. Nesse caso, o nosso contrato com o Eterno é a sua Torá. Voltando, então, ao Tzitsum. Quando o Eterno ele faz esse Tzitsum, que ele se retira, todos esses desejos eles se tornam duais. O amor tem o ódio, a pessoa que não tem interesse tem a pessoa que tem interesse, e assim sucessiva. Ou seja, um é o contrário do outro, um é o espelho do outro. Só que para que nós pudéssemos também, como Deus, decidir o que fazer, e ainda que como micro-Elohims,
ou seja, decidimos se vamos matar um animal, se criaremos isso, que nós vamos nos dedicar, e etc. No meio do nosso ego, nos achamos importante, aquela coisa toda que a gente já sabe, mas só que agora com um curto período de tempo. Uma luta entre aquela alma divina e aquele corpo que é perecível. Enquanto o corpo ele deseja construir tudo aqui desse mundo, como se aqui fosse realmente o melhor lugar para se estar, a alma se mantém preocupada, porque agora o corpo é que influencia a alma. É certo como nós dormimos. E aí sim a alma ela adentra aos mundos espirituais, ela abandona esse nível menor, chamado Nefesh, que todos os animais têm, inclusive as plantas, porque elas têm que crescer, têm que se desenvolver. Os animais também têm esses níveis, né, a chamar mais alta, porque eles se alimentam, eles também têm instintos, até que chega num alto padrão onde o Eterno faz o Adão dormir, ele adentra os mundos dos sonhos. Haja visto que ele não precisava dormir para Deus não fazer ele não ter dor, né? Ele poderia fazer ele sem dormir, ele tem que dormir, ele tem que adentrar os mundos espirituais, e lá ele encontra a esposa perfeita. Olha que coisa incrível. Então, toda vez que você dorme, ao acessar esses mundos maiores, onde tem mais proximidade com Deus, você traz informações. O engraçado e o bonito disso é que quando você está dormindo e você sonha, como no caso do faraó, existe um milagre acontecendo dentro de você. Uma parte do seu cérebro é desligada, ou seja, essa parte primordial, enquanto suas almas superiores sobem até a Urua, e aí começa a se entrar no mundo espiritual. E aí, mesmo que você sonhe que esteja correndo, a sua alma, que agora está descansando e recebendo mais divindade para voltar no outro dia, ele não se movimenta. Olha que incrível. E aí, agora, você lá do outro lado, se você tiver uma boa capacidade espiritual, uma boa memória, uma boa forma de lidar com esses aspectos mentais, haja vista que todos esses aspectos, eles têm que ser bem trabalhados dentro da Torá, porque tem sonhos que são sonhos naturais do dia a dia, mas existem sonhos que ultrapassam essas barreiras. Ao chegar a esses níveis mais altos, ainda que essas duas partes da alma tenham saído do corpo, elas se mantêm ainda ancoradas ao corpo. E no outro dia, elas voltam com a energia do divino, ainda que ela tenha atravessado todos os mundos, e aí a informação, se é lembrada, pode ser útil, pode servir para a elevação da pessoa ou pode servir para a elevação de muitos. Olha que coisa incrível. Então, gente, tudo que tem dentro da Torá é no mundo da alma. O Tzitsum foi feito justamente para que nós pudéssemos existir e esse mundo pudesse existir. Ou seja, Deus está aqui, mas não está aqui. Os cabalistas vão falar que ele está entre os átomos, ou seja, naquela parte entre os átomos, a divindade está e ela é quem mantém tudo. A divindade, ela está dentro do positivo e do negativo, só que agora ela está coberta por uma clipote. Essa clipote em si é o que faz com que a humanidade não perceba que tudo é para o bem. Para Deus não existe mal ou bem. Para nós existe, mas para Deus não, porque tudo dentro desse processo é para que o homem ele possa evoluir e chegar ao próximo nível. Olha que coisa interessante. Então, quando nós conseguimos acessar a Torá da Kabbalah, então nós vemos que agora não é simplesmente fazer um ato religioso, mas que agora a gente tem que lutar em prol de fazer as festas, estudar a Torá, buscar todas essas questões profundamente, para que a gente possa fazer um corban. Um corban, ele está ligado também à palavra crave,
que é guerra, luta. Inclusive, existe uma luta chamada Krav Maga, ou seja, uma luta. Você está numa luta para trazer um corban. E o que é um corban? Um corban é o seu estudo de Torá. Quando você acorda 3 horas da manhã para estudar a Torá, e no outro dia você tem um lindo estudo de Torá para trazer para as pessoas, então o seu sacrifício é perfeito. Eis o seu corban. O seu corban é todo o estudo de Torá que você vai fazer. Inclusive, é maior do que a reza que você vai fazer, porque o corban que você fez para Hashem exigiu muito tempo, exigiu muito amor, exigiu falta de interesse. Você não vai vender esse corban. Lembra quando eles vão comprar o etrog, que tem pessoas que pagam uma grana por aquele fruto para que ele seja perfeito? Nosso etrog é o nosso coração, os nossos estudos, a força com que nós construímos toda essa força de Torá, a ponto de que possam vir os faraós, ou até mesmo os ataques que vão ser permitidos pelo próprio Eterno por conta do nosso ego, para que esse ego seja quebrado. E agora sim nós temos uma ideia sólida sobre os mundos espirituais. Quando o Eterno, então, ele vai cair de novo, ou seja, quando a gente vai cair, ele cai todo dia, pedaços de divindades, gotas, vão caindo e alimenta todos os planetas, todos os dias. Existe a hora da mudança do tempo, lá daquele outro lado do planeta está sendo alimentado de uma forma, e esse outro lado que agora está escuro já é alimentado de outra forma. Olha como o Eterno ele se divide na sua forma de abastecer o mundo com a sua divindade. Dentro desse entendimento, a gente vai ver que no globo existem locais que são fáceis de viver, enquanto os polos, onde o dia demora 6 meses e uma noite também, já é mais complicado de se viver. Não existe tanta mudança como existe no nosso dia a dia. E o engraçado é que nós nascemos para estudar a Torá. Nós nascemos para servir o Deus de Israel. Nós nascemos para amá-lo com tudo que nós podemos, porque nós nunca poderemos pagar 1 minuto da nossa vida para ele. Não tem como. Nós não temos poder para isso. Então, o que nós devemos fazer é ser gratos, entender que ele atravessa todo o universo para nos encontrar, e nós é que temos que subir também ao encontro dele, chegar em Biná. Dentro disso, olha que sistema incrível que o Eterno cria. Ou seja, são todos os astros e todos os anjos que me servem, porque eu sirvo o Eterno. Os anjos, eles são feitos de alma. Só que nesse nível da alma do anjo, como ele não quis comer o pão da vergonha, que era passar por todo esse processo que as nossas almas escolheram, eles se mantiveram como robôs. Ou seja, o Satã, ele não pode falar para o Eterno que não vai fazer uma missão. A missão é dada e ele tem que cumprir. Mihael, a mesma coisa. Eles não têm vontade própria. Enquanto nós, que somos os seres mais maravilhosos do universo e maiores do que os anjos, podemos movimentar todas essas ferramentas. Alguns para o lado positivo e outro para o lado negativo. Mas é lógico que os anjos não querem que vocês saibam disso. Afinal de contas, por incrível que pareça, como nós também somos a imagem e semelhança do Deus vivo, nós que alimentamos os mundos espirituais com nossos atos. Cada ato que eu construo aqui nesse mundo é uma energia para cima. Cada palavra de Torá que eu falo nesse mundo é uma construção espiritual em cima. E cada ato negativo, eu alimento um mundo negativo. Olha que incrível. Mas tudo foi feito pelo mesmo Deus. Tudo foi criado para que as pessoas possam gritar para o Eterno e falar: Hashem, me salva. Porque além de eu precisar muito de você e ser essa criatura incrível, eu não consigo chegar onde eu tenho que chegar.
Eu não tenho tempo para estudar. Afinal, aquele momento, sabe, que eu estou ali e eu tenho que ver um filme na Netflix, eu tenho que ver, sabe, o jornal, eu tenho que saber o que está acontecendo. É importante demais. E aí eu não tenho tempo para estudar a Torá. Não, isso aqui é muito difícil. Olha, eu não consigo aprender a letra Aleph ou a letra Beit. Isso tá... Não, não é nada disso. Se você acessa o mundo da alma, na sua alma, todo dia, quando você ascende aos mundos espirituais, você fala o hebraico. Porque o hebraico, ele não é a linguagem do corpo, ele é a linguagem da alma. Quanto mais hebraico, quanto mais de Torá eu aprendo, mais forte eu fico. Mais forte não é para falar que eu sou forte. Mais forte e mais inteligente não é para provar que eu sou inteligente. Porque a Torá fala, e falarão que vocês são o povo mais sábio da terra por causa da santa e bendita Torá do Eterno. Mas tudo isso que acontece comigo é para aprender a amar melhor vocês, aprender a amar melhor todas as coisas que estão à minha volta, valorizar tudo isso. Olha como que eu sou grande e, ao mesmo tempo, eu sou pequeno. Olha como eu posso tudo, mas, ao mesmo tempo, eu não posso nada. Olha que como eu tenho o poder para decidir o que fazer da minha vida e como fazer da minha vida. Tudo isso é Torá. Todas essas experiências que nós vemos na Torá são internas. E todos os astros estão gravando como uma câmera em Hollywood cada ato e cada cena do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa história. Assim como os astros gravam, e é chamado de Atik Yomin, ou seja, o ancião de dias, que nada tem a ver com o ser humano, mas essa memória que existe nos planetas, as nossas vidas estão gravadas. Não é difícil você ver relatos de pessoas que, quando começam a morrer, elas têm a sua vida passada em 1 minuto na sua frente. Elas podem ver tudo. Porque no mundo da alma não tem tempo. Não tem velocidade de pensamento. Não existe um cérebro, não existe um ouvido, um nariz. Não existem as percepções humanas. Tudo lá é muito maior e mais complexo. Agora você está acessando os outros níveis da sua alma. Com esse Tsitsum, Deus permitiu que nós fôssemos isso. Esse Tsitsum permite que os anjos existam, ainda que alimentado por ele, como um fio de prata, que vem da Kadosh Baruhu, mantendo todos vivos, inclusive o Satã, o bom, o mal, o ruim, tudo será cumprido segundo a vontade da Kadosh Baruhu, porque tudo é ministrado segundo o ato de cada ser humano. Então, não existe acidente. Olha que coisa incrível. Cada pensamento, cada ato, cada ação, cada desejo, eles podem ser controlados quando nós temos a Torá. Por exemplo, eu posso estar com muito sono e posso dormir, ou eu posso tomar um pouquinho de café para acabar aquele shiur. Hoje, nesse Shabat, eu não vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu vou entrar no estudo da Torá. Eu vou estudar muito, eu vou compreender muito. Talvez eu não vá estudar conforme eu estou acostumado, seguir toda a Lahá que eu tenho que estudar. Senão, eu posso viajar em todo esse sistema de Kabbalah, entender todo esse sistema e compreender os mundos espirituais. Nessa semana, eu acessei o livro de Samuel, no capítulo 28, e lá a gente tem as lembranças do que é o mundo espiritual. No capítulo 28 de Samuel, Samuel morre. Todo Israel ele vai chorar por Samuel, muito mais que chorou por Moshe. Foi incrível a história de Samuel. Lembrando que Samuel é a reencarnação de Cora. E ele morre, e aí o Shaul, ele vai tentar acessar o mundo espiritual, porque Samuel já não falava mais com ele. Lembrando que o nome Samuel, quando a gente tira a letra Men, também fica Shaul. E que Shaul também é a palavra Sheol.
morte, dependendo dos sinais, dos pontos. Eu espero trazer ainda uma semana uma aula sobre essa questão dos pontos. Um ponto a mais ou um ponto a menos faz muita diferença dentro da Torá. E ele, então, acessa a alma de Samuel, que não vem sozinha, porque lá está escrito que se levantaram, eram dois. Então, era Samuel e Moshe. Era Cora, agora retificado, olha que coisa bonita, e Moshe. A profetisa, que era do mal e que mesmo assim tinha forças espirituais, ela consegue acessar e ela leva um susto. E a partir do momento que ela vê os sábios de Torá, ela viu que tinha alguma coisa muito diferente dos espíritos que ela acessavam, mostrando que as almas também têm níveis. E é por isso que não devemos entrar em espiritismo, ismos da vida, mas que a gente deve se manter na Torá. Por que que um grande cabalista, porque o Shaul, ele é dito no Tanakh, da cabeça para cima, não existia ninguém mais bonito, ninguém tinha acesso à espiritualidade como ele, até que chega Davi Meller. Mas depois de Davi Meller, chega Shilomon, que foi o maior dos cabalistas. Olha que coisa incrível. E aí ele não conseguia ter acesso a essa alma, porque ele havia matado os Cohen de Nod. Ele começa a história dele falando para o Eterno que ele não queria matar o pessoal, os Amalequitas, se não me falha a memória, gente, eu esqueci o nome aqui, mas ele não queria matar, Amalequita é isso mesmo, não queria matar, porque ele não queria matar os bois, etc. E ele deixa lá o rei vivo. Esse rei que fica vivo, ele deita com uma moça naquela noite e vai gerar lá na frente o inimigo no livro de Esther. Deixa o carro de som passar. Moré, Oi, pode falar. era Maleque ou Agag? Agag, né? É Amaleque, porque Amaleque, na verdade, é a palavra safek, dúvida. Amaleque vem do final da palavra Balaque e Bilã. Então fica a palavra Amaleque. Que ele deu descendência a Naamã, né? Lá no livro de Esther, no futuro. Ramam. Ramã. Obrigado. Nada. Então ele não mata essa dúvida. Né? É lógico que tudo isso é muito espiritual e não tem muito a ver com a parte metafórica de matar pessoas, de matar rei, não. A dúvida, a pessoa não mata a dúvida, a pessoa fica dividida entre o físico e o espiritual. Ou seja, ela acha que se ela trabalhar muito, que se ela estudar pouca Torá, se ela correr atrás de uma aposentadoria assim, ou assado, ela não acredita que o Eterno pode dar, assim como ele dá tudo para todos. Todo dia é o Eterno que dá. Inclusive, as pessoas que vão decidir ter uma vida melhor, vão ter uma vida melhor, vai ser permitido pelos céus que elas ajam assim. Olha como a coisa funciona. As coisas não funcionam de qualquer forma. É lógico que, num certo nível, nós decidimos, mas o decidir não quer dizer que nós não teremos as consequências dos nossos atos. Então, o Shaul, ele vai estar ali mostrando o nível do nosso cérebro, que é o primeiro rei, é esse rei que começa, então, a querer reinar muito, ele é muito animalesco, ele é muito mau, ele é um rachá. Haja visto que Shaul não era um rachá, Shaul era um rei de alto padrão espiritual. Nenhum de nós aqui não chega nem no pé de Shaul, ainda mais num ele era a reencarnação futuramente de Rambam, que é o pai de hoje da religião judaica, que não acredita em espírito, é muito mais racionalista do que espiritual, justamente por causa desses contatos que ele teve com esses espíritos. Então, ele está ali naquela vida ali,
passando por isso tudo. Por isso que Rambam sabia tanto de lei judaica, por isso que ele conhecia tanto, porque ele é a alma de um rei de Israel. Então, ele tem que vencer aquela primeira etapa. Essas etapas dos reis de Israel também acontecem conosco, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai avançando, a gente chega em Davi é um guerreiro que vai lutar até que nós chegamos no rei sábio, que é Shlomo. Isso são níveis da alma, são os níveis da alma que a gente vai subindo também e vai entendendo essas partes da Torá. Mas, enfim, então, quando ele acessa essas almas, vai dizer ali nos Midrashins, no Talmud, que um rei vê uma alma, ela normal, em pé, como nós somos. Ou seja, se é um rei, ele tem esse acesso. Quando é uma pessoa que não é um rei, ela vê um plebeu, ela vê a alma de cabeça para baixo. Ou seja, a ideia é totalmente diferente. Já as pessoas que estão acompanhando ele já não veem nada, mas só têm a percepção, só sentem. Vejam, são níveis de Torá, são níveis de percepção e entendimentos da própria Torá. Ainda que estejam se acessando o mundo dos espirituais, ainda que Samuel tenha vindo para salvar e falar, sabe o quê? Amanhã mesmo você vai estar aqui comigo, Shaul. Shaul volta, todo feliz, porque ele sabia que ele ia estar no mesmo lugar que Samuel estava. E ele vai para a guerra e ele conta uma história diferente. Ele fala, não, o Eterno falou que a gente vai se dar bem, vamos para lá. E ele sabia que ia morrer com os filhos naquela guerra. Haveria uma retificação para a alma dele. E como ele era um sábio de Torá e que ele tinha cometido alguns erros, ele foi naquela mulher por um erro de interpretação midrástica. Ele não entendeu o midrashim, ele não estudou a Torá e ele foi tentar de qualquer jeito acessar Deus. Ele não procurava acessar outro a não ser Deus. Ele sabia que mesmo... Aí a gente tem que parar para fazer uma ênfase, não é para ninguém acessar isso, mas ele sabia que mesmo indo ali, ele conseguiria ter algum contato com o mundo espiritual. E a mensagem que ele recebe é essa, não, amanhã você vai estar aqui comigo. Onde Samuel estava? Onde Moshe estava? Num local de tzadikim. Ou seja, a morte seria necessário, aquela parte de que Shaul tinha conseguido fazer boa de Torá, ou seja, de Sedaká que ele fez, tudo aquilo que ele não usou em prol de si mesmo, tudo que ele fez pelo povo de Israel seria salvo, mas as outras partes teriam que voltar. E aí elas voltam depois como um Tanaíta, e vai ter problema de novo, porque esse Tanaíta vai ter um problema que rouba um dinheiro de um orfanato que ele administra, ele tem que ir na tumba do pai dele, pedir para o pai dele falar onde estava esse dinheiro, o pai mostra para ele, mais uma vez ele tem um problema, até que ele volta como Rambam nega toda a espiritualidade da Torá. Nega tudo, ele fala que não existe espírito, anjos, e que tudo isso, por isso que nós temos esse judaísmo hoje, que é tão desespiritualizado, não acessam essas formas, exceto grandes rabinos, grandes cabalistas, que entendem a Torá profundamente. E aí, o que eu chamo a atenção para a gente já acabar essa aula, é que quando o Talmud vai falar que como que Samuel morreu, no capítulo 28, ele pode ter escrito o resto do livro de Samuel, segundo Samuel, e o restante dos livros de Samuel, da Torá. Como que ele pôde, do Taná, em relação a ele, se ele tinha morrido? Quem foi que escreveu? E aí a Torá vai falar que dois profetas, né? Na verdade, não dois profetas, um profeta e um vidente. Esse profeta e esse vidente, eles acabaram de escrever o livro de Samuel. Olha a clarevidência do homem. Por que a Torá cita, o Talmud cita um vidente
e um profeta. E qual é a diferença de um vidente e de um profeta? A diferença de um vidente e de um profeta é que o vidente ele já tem o poder em si mesmo. Ou seja, a alma dele já tem esses dons e ele pode usar para fazer o bem ou o mal, como foi no caso daquela mulher que acessou os espíritos. Ela tinha nela mesmo a estrutura para fazer aquele tipo de busca e entrar nos mundos espirituais. O grande problema ali é um só. Qual é o problema, gente? Que eu estava procurando aqui os nomes do profeta, eu lembro, mas não lembro o nome do outro, né? O que acontece? Então, um já vem com a configuração, o vidente vem, eu esqueci o nome do vidente, ele vem com a configuração dentro de si. Nós temos videntes fora do comum. Existia uma vidente. Gente, eu pedi perdão, Samuel. O pessoal já me conhece. Eu sou difícil de gravar nome. Olha, é uma dificuldade. E eu vou só citar a história. Depois, se vocês me lembrarem, eu passo o nome para vocês. Sobre a questão da vidência e dessa saída da alma do corpo. Existiu um estudo sobre essa questão de saída do corpo, sonhos, etc. E tem uma das maiores videntes, é uma pessoa com um poder espiritual muito grande. E a ciência chamou ela para testar essa força espiritual. Qual seria o teste? Ela estaria na cidade dos Estados Unidos e ela tinha que ir até um outro país, na casa de um sensitivo, e ela tinha que, naquele exato momento, falar o que ele estava fazendo. E assim ela fez. Ela deitou, dormiu, saiu do seu corpo, e em poucos minutos a alma dela estava lá. Quando ela chega lá, ele faz um movimento, ele abre o livro e mostra algumas ideias de Einstein sobre a física e faz muitas outras coisas. Quando ela volta para o seu corpo, ela traz todas as informações, provando que a alma ela pode viajar, ela pode sair do corpo, e existem pessoas que fazem isso. Agora, o que as pessoas não sabem, o que era uma novidade ali científica naquele momento, ela tinha já sido conhecida na época da Segunda Guerra. E se você parar para ler o Taná, ele está falando sempre disso. No livro de Juízes, no capítulo 5, fala que eles saíram dos seus corpos, foram até Císera, até a órbita dos planetas, está lá no Juízes 5:19. E que eles acessaram esses astros, e que eles guerreavam fora do seu corpo. Olha que coisa incrível. Então, na Segunda Guerra Mundial, essas pessoas que tinham esses poderes, elas saíam do seu corpo, iam para os Estados Unidos, dos Estados Unidos iam para a Rússia para pegar esses segredos. Então, muito hoje do que as pessoas não conhecem, dessa parte da alma, dessa saída da alma, dessa questão de estar usando a alma mais do que o corpo, é conhecido de poucos. Por isso que as pessoas deixam se influenciar e não usam os seus poderes, elas ficam em dúvida sobre os seus poderes. Aí vem o judaísmo e fala, olha, vocês não têm poderes, vocês não têm nada, nós judeus temos, e não tem. Não tem. Eu conheci vários judeus que não tinham poder de nada e que eu tive que ajudar, porque ficavam presos nas clipotes da religião. Não conseguia sair do nível da clipote, da ideia, do pensamento, não acessavam, não ligavam a alma. Então, olha que coisa incrível. Então, esses dois profetas, esse profeta,
juntamente com esse vidente. Esse vidente, ele não fazia contato com Chamuel é que fazia o contato com ele. Olha a diferença. Não é você que sobe as vias para ir para o mundo espiritual buscar aquilo que você quer. É o mundo espiritual que descia para trazer as ideias de Torá, e aí o tzadik aparecia para ele. Enquanto o profeta, que era Natan, também estava ali imbuído para trazer a presença divina para dentro de todos esses ensinamentos. Tudo isso muda tudo aquilo que entendemos de Torá, Taná e percepções espirituais. Tá bom, gente? Shalom. E até a próxima. Mestre, eu tenho uma pergunta. Sim, sim. Olha, a pergunta é possível ser um cabalista sem ser circuncidado? Não. Não na questão literal que eu digo, mas na questão de circuncidar a letra Tav, porque circuncisão não existe. Por que a Torá não proíbe de você fazer uma marca no seu corpo? Está lá escrito, não farás nenhuma marca no seu corpo. Está escrito, inclusive usa-se lá os 400 servos de Baal. Veja, o número 400, que eles se cortavam, faziam marcas no seu corpo. Quando você faz uma circuncisão, você está fazendo uma marca no seu corpo. É proibido fazer marca no corpo. Quando está se falando de circuncisão, o membro masculino ele é diferente do membro feminino. O membro feminino, sexual feminino, ela recebe. Então, o homem ele pega um pedaço da sua pele, adentra a mulher e dali daquele membro sai a vida. É o único ser que pode produzir a vida. Mas ele não pode produzir a vida se a mulher não estiver ali. Ele precisa do útero feminino. Somos uma unidade que geramos vida. Com isso, o que acontece? Essa pele, segundo a Cabala, que sai do nosso corpo, é a manifestação dos seus desejos. Tudo que é pele é desejo. Como o membro sexual ele sai do corpo, ele vai além do corpo, quer dizer, a pele mais externa de um corpo é o próprio membro sexual, ou seja, você tem que cortar o seu ego. Deixa eu só terminar, tá bom, Samuel? Só cortar o seu ego, tirar a força do ego de receber para si mesmo, fazer essa circuncisão interna para abrir essa força que vem da Lua, para também, através desse membro sexual, você trazer almas. Tá entendendo? Olha como funciona. Por isso é que tem a Lua Nova. A bênção dentro da Kabbalah não funciona como todo dia vou ter uma bênção, não. Você desce as bênçãos em toda a Lua Nova. É por isso que se faz a festa da Lua Nova. Se fosse assim, se fosse só por causa da circuncisão, ela não garante a salvação para ninguém. Porque, além da circuncisão, o pacto que é para ser feito é guardar o sêmen, de como você vai se relacionar com a sua esposa e qual a alma que vai descer durante a sua relação sexual. Queria perguntar uma coisa também depois, viu? Isso, deixa só eu terminar. Quando você está tendo uma relação sexual, o seu sêmen tem 42 letras hebraicas, que é chamado Noana Berroa. As forças impuras, elas querem usar essa força sexual para atrair as almas que são mais baixas. E aí, se não existe um pensamento bom, o sexo sempre vai ser feito a 3. Vocês e Hashem, o casal e Hashem, ou o casal e o casal negativo. Essa força de relação é que vai trazer a alma. A alma que vier, se ela não é bem administrada, ela não vem uma alma de um tzadik, e aí o casal não tem um tzadik. A alma de um tzadik, mesmo que não tenha uma geração, eles não baixam a alma de tzadik. Logo, a casa deles são acessadas por espíritos impuros. Espíritos do lado de Summerman, da Lilith, que é o mesmo caso lá dos filhos de Judá, que jogavam a semente fora, e eles irritaram ao Eterno,
e o Eterno matou os dois. A gente pode fazer um estudo mais profundo sobre isso. E também é o caso dos 42 meninos que foram contra Eliseu e falavam que ele era careca, e falavam sobre o Monte Carmelo. Na verdade, aquela história metafórica está falando que aqueles meninos praticavam um ato de masturbação e que eles traziam um grande mal sobre Israel. Por isso, vem duas ursas e matam, estraçalham aqueles meninos. As duas ursas representam o lado direito e o lado esquerdo da árvore sefirótica, dos poderes celestiais. Voltando, então, abrir a orla da lua, atrair as almas certas com os pensamentos certos durante o ato sexual, que é tão difícil de fazer. Meditar nos nomes santos durante o ato sexual. Abrir mão do prazer carnal para os céus, é difícil. Tem que ter muita Torá para chegar nesse nível. Agora sim, pode falar, Samuel. Bom dia a todos. Mestre, no início da aula, nos primeiros momentos da aula, quando o senhor fala sobre o universo, aí eu levantei o dedo assim, que eu queria contribuir que esse telescópio agora, James Webb, ele derrubou a teoria do Big Bang, né? Por esse telescópio agora já se concluiu que não teve esse Big Bang. Nesse momento que o senhor estava falando, era interessante eu ter dito isso. Agora, no final da aula, eu vi uma matéria de que a ciência está conseguindo fazer humanos sem sêmen e sem óvulo. Tá? É totalmente sintético. Também é interessante pela sua fala agora no final. Tá? Só queria contribuir com isso. Obrigado. Então, o que aconteceu? Vocês reparem que a gente está na criação Beit. A criação Aleph foi extinta. Essa criação Aleph era exatamente a formação desses desejos que teve que destruir esse mundo. Ou seja, eles chegaram, era um mundo tão tecnológico que eles chegaram ao ponto que eles não precisavam mais de Deus. Eles viviam eternamente, eles tinham tudo. E a alma principal lá era o Summerman. E a LIT, eles eram quem mandavam lá. O Eterno destrói esse mundo, mas essas almas permanecem e criam agora a criação Beit. Essa criação agora dessas partes, quando a gente fala de alma, a gente está falando de energia, a gente está falando de pensamento, está falando de um compêndio de situações. Agora, a questão do anjo, que é a energia, do ser negativo, do ser positivo, dessas forças, elas também são delineadas por um corpo, ou seja, por um ponto onde é definido o seu campo energético, onde ela pode estar ou não pode estar. Imagine como que a gente pode ver isso. Um fio de eletricidade que corre, ele vai percorrer somente aquele caminho ali entre outro fio. Sabe, quando você pega ali eu não sei o nome daquela bola cheia de eletricidade, eu sei que foi o Tesla que criou, eu esqueci o nome, mas você vê a energia ali correndo, mas ela tem o corpo delimitante dela. Porque se ela não tem aquele corpo, ela pode se expandir em tudo. Então, essas forças espirituais, elas são delimitadas e elas só podem agir dentro do campo de, vamos colocar, de pensamento, que as pessoas permitem isso. Se você não permite, elas não podem entrar. Então, existem certas defesas com os nomes hebraicos, etc. Mas essa não era a aula de hoje. O que acontece com isso? A gente tem que entender que a questão aqui é seminal e é também do ego, e é dessas forças espirituais, porque é a Lua que vai trazer todas as almas para esse mundo. É lógico que não dá para explicar aqui numa aula sem um quadro. Se eu tivesse um quadro aqui agora, eu poderia estar mostrando escrito para vocês como que funciona essa circuncisão. Mas a circuncisão é a do coração, ou seja, Moshe tem que ser circuncidado. Se Moshe não é circuncidado,
não adianta nada. Você pode seguir todos os ritos judaicos e ajuda até assim um ponto, mas chega uma hora que você vê que você não passa daquele nível, você não tem acesso espiritual. Você tem muita intelectualidade, você tem muito, né, muito bom, mas não sai, não consegue sumir de Hesed para Biná, não consegue atravessar ali. E aí você fica só nas ideias, no mundo das ideias. Não, a ideia não é essa. A ideia não é a gente ficar no mundo das ideias e os outros magos, eles podem tudo. Não, nós também temos que manifestar o poder da Kabbalah, lógico que não para o ego, para falar, fulano de tal pode, que não sei o que faz ou deixou de fazer, não, porque, na verdade, nós não podemos fazer nada. O próprio vidente, ele é uma configuração do eterno. Agora, para que ele vai usar essa vidência é já um caso à parte. O profeta não, ele necessita realmente receber do divino, senão ele não tem nada. Nós, a maioria de nós, a maioria dos alunos aqui são videntes. Até o César, que não era vidente, ficou vidente, né, César? Mesmo que foi por um curto período, porque quanto mais lógica a pessoa menos ela consegue acessar o mundo espiritual. Então, tem que ser Or-Rimá e Or-Hassadim. Luz de sabedoria com luz de misericórdia. Essas duas funcionam juntas. Agora, gente, explicar tudo isso, a gente teria que estar num lugar com quadro, pegando as partes da Torá, né? Falar, pincelando por alto. Eu sei que deixa muitas indagações, muitas perguntas, mas eu tenho certeza que breve a gente vai trazer essas aulas mais profundamente, com mais embasamento para que a pessoa possa entender, não só a nível de alma, mas também científico. Mas o que eu quero dizer com isso? Enquanto você fica só na questão da ideia, quer dizer que você não alcançou o eterno, você ainda não está vivendo a espiritualidade, como alguns alunos. Olha, Moré, eu já estou vendo as letras hebraicas, eu já sinto isso, eu já vejo aquilo, eu já sonhei com aquilo, olha, as coisas estão acontecendo. Então, essas pessoas, elas estão saindo dessa parte racionalista, elas estão entrando agora além do racional, elas estão indo para uma parte onde Deus, ele é que cria todas as realidades, e todas as realidades estão no mundo da alma. Paulão, pode falar, Paulão. Não, mano, é aqui só sobre aquele texto lá que você citou de Samuel, Shemuel, né? Porque eu vim no texto, aí eu queria só saber porque ele cita assim, trazei-me Agag, o rei de Amaleque, se é uma alegoria, como é que é, se é porque ele... Nós temos dentro de nós 613 luzes da alma, que não são 613 leis. Todos nós, homem e mulher. O que acontece é que se nós temos 613 luzes, nós temos 613 pontos contra essas luzes. Se eu tenho 248 leis positivas, que mostram aquilo que eu tenho que fazer, lógico que com entendimento do que realmente está sendo falado pelos cabalistas, eu também tenho 248 leis que são antagônicas a isso. Logo, como é o mundo da dualidade, do Beit, essas forças vão interagir entre mim. Exemplo, eu vou fazer uma mitzvah de Torá no nível correto para o bem do Criador e surge uma dúvida. Amaleque. Está vendo? Amaleque, porque a palavra Amaleque, ela tem um Ain, um Mem, um Amid e um Kuf. Que, se não me engano, vai dar gematria 280. A mesma palavra da letra Safek, ou seja, do nome Safek, que é dúvida. Então, essas dúvidas são naturais. Ou você atropela as dúvidas, ou as dúvidas te atropelam. E você vai ser atropelado pelas dúvidas quando você se mantiver somente na questão do racionalismo. Vamos lá, você está no racionalismo. Aí chega um crente aí qualquer
e dá um pulo para cá, dá um pulo para cá, fala uma coisa que vai acontecer daqui a 1 minuto. Aí acontece, aí você já entrou em dúvida. Agora, se você conhece a Torá, você vai falar, olha, isso que você está fazendo para mim é uma grande bobagem, porque eu sei que tudo veio do Eterno e que os magos do Egito sabiam que Moshe ia nascer e mandou matar todos os meninos israelitas. Ou seja, eles também tinham acesso. Até o 4º milagre que Moshe fez, eles também fizeram. Mas tudo isso é o próprio Eterno, porque o faraó é o Eterno, no nível maior. O Lavan é o Eterno, porque tudo vem dele. Agora, conforme você olha na lupa e conforme esse cristal de Torá chega até você, é que você vai entender que não existe mal algum. Tudo Então Agag e Ameleque são a mesma pessoa? É o que está dentro de você. Tudo é como você vê as coisas. Tudo pode aparecer como uma vidraça límpida e transparente, onde toda a luz do Eterno passa para você e você entende que todos são servos dele, ou você vai entender, enganchado com seus pensamentos, toda a história literal que está ali. Entendeu? Você é a realidade, você é Deus. Porque se você existe, Deus não existe. Você é o universo. Se você não existe, o universo não existe. É você que pode fazer. O seu interior tem todos esses personagens e é você que pode criar tudo. A partir do momento que você é como uma lâmpada, é desligado, você já não pode mais ter percepção de nada. E Deus também não pode existir, porque você não existe mais, isso dentro da sua configuração, que é o mais importante. Tá bom, gente? Shalom. Obrigado por vocês assistirem, estarem aqui comigo. É muito importante tudo isso. E que o Eterno possa abençoar vocês todos. Gratidão, mestre. Shabbat Shalom. Shalom, Moré. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Até a próxima, gente. Shabbat Shalom, até a próxima. Moré, André. André? Ele já saiu, Maria.